Eu nunca imaginei que um jantar de celebração se transformaria no palco da minha vingança. Mas naquela noite, quando Beatriz, a sogra do meu filho Tiago, apontou o dedo para mim e gritou: "Gente pobre não senta na nossa mesa!" Diante de 50 convidados, algo dentro de mim simplesmente clicou. As pessoas ao redor pararam de falar. Eu senti o peso de 50 pares de olhos se virando na minha direção. 62 anos, mãos calejadas de tanto esfregar chão alheio para pagar a faculdade do meu filho. E ali estava eu, sendo humilhada na frente de todos. Mas eu não baixei a cabeça. Levantei devagar, sem pressa. Olhei para Beatriz bem nos olhos e disse, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma: "Você sempre teve medo de que alguém lembrasse de como tudo começou. Eu sou a única pessoa que sabe exatamente de onde veio cada centavo que pagou por esse jantar." O rosto dela ficou branco, as mãos tremeram. E foi nesse momento que ela entendeu. O jogo havia mudado. Deixa eu te explicar como cheguei até aqui. Tudo começou 3 meses antes, quando Tiago me ligou animado. Ele havia acabado de receber uma promoção enorme na multinacional onde trabalhava, diretor regional, aos 35 anos. Eu quase não acreditei. Meu filho, que eu criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou, agora usava terno italiano e dirigia um carro importado. "Mãe, vou fazer uma festa daqui a algumas semanas. Uma grande. Quero que você venha", ele disse, com aquela voz cheia de entusiasmo. "Claro, meu filho. Vou com o maior orgulho. Ah, e a Juliana vai estar lá também." Juliana, a esposa dele. Uma moça bonita, educada, mas com um sorriso que nunca chegava aos olhos quando falava comigo. Filha única de Beatriz Esteves, uma mulher que construiu um império imobiliário em Florianópolis. Ou pelo menos era isso que ela dizia. Eu tinha conhecido Beatriz apenas uma vez, no casamento de Tiago, 3 anos antes. Ela me cumprimentou com 2 beijinhos frios e me perguntou, com um sorriso falso: "Você trabalhou a vida toda como diarista, né, Clarice?" A forma como ela disse diarista parecia que estava dizendo trapo. Eu respondi educadamente, porque não ia estragar o dia do meu filho. Mas já naquele momento eu senti. Aquela mulher me desprezava. As semanas foram passando e Tiago começou a mudar. No começo foram pequenos sinais. Ele cancelava almoços comigo, sempre com desculpas sobre reuniões importantes. Parou de visitar minha casa, a mesma casa simples onde ele cresceu, onde eu pintei as paredes com as próprias mãos. Quando eu ligava, ele atendia rápido, apressado. "Mãe, tô ocupado agora. A gente conversa depois." E depois, nunca chegava. Um dia, eu passei na empresa dele para deixar um marmita que eu havia feito. Strogonoff, o prato favorito dele desde criança. A recepcionista me olhou de cima a baixo, com aquele olhar que eu conhecia bem. Julgamento silencioso. "A senhora tem agendamento?" "Não, mas sou mãe do Tiago. Posso subir rapidinho?" Ela digitou algo no computador, fez uma ligação rápida e depois de alguns segundos disse: "O Dr. Tiago está em reunião. Ele pediu para avisar que não pode receber visitas no momento." Senti um aperto no peito. Meu filho estava me evitando. Deixei a marmita mesmo assim, agradeci e saí. Mas no caminho de volta para casa, no ônibus lotado, eu chorei. Chorei porque percebi que, de alguma forma, eu estava perdendo meu filho. Foi numa tarde de abril que tudo começou a fazer sentido. Eu estava no mercado, comprando algumas coisas, quando esbarrei em Leonor, uma amiga antiga. Ela havia trabalhado comigo por anos, limpando a casa de várias famílias ricas da cidade. Estávamos tomando um café numa padaria próxima quando ela comentou: "Clarice, você sabia que a família Esteves tem uma história bem complicada?" Eu franzi a testa. "Esteves? Como assim?" "Beatriz Esteves, aquela da imobiliária, a mãe da Juliana. Você não sabia?" Meu coração começou a bater mais rápido. "Não? O que você sabe?" Leonor deu uma olhada ao redor, como se estivesse prestes a contar um segredo perigoso. "Olha, eu trabalhei na casa dela por 2 anos. Saí porque não aguentei mais a forma como ela tratava as pessoas. Mas teve uma coisa que nunca me saiu da cabeça." Ela se inclinou para a frente, baixando a voz. "A fortuna dela não veio do trabalho dela. Veio da herança do irmão mais velho, Marcelo Esteves. Ele era dono de várias propriedades aqui na região. Mas quando ele morreu, tudo ficou estranho." "Estranho como?" "Marcelo tinha um filho, um rapaz chamado Rafael. Mas quando ele morreu, de repente, toda a herança foi para Beatriz. Rafael não viu um centavo.
E tem mais. Pouco depois da morte de Marcelo, Rafael desapareceu. Ninguém sabe onde ele está. Senti um arrepio subir pela espinha. E como Beatriz ficou com tudo? Leonor deu de ombros. Testamento, disseram, mas na época teve gente que comentou que as coisas não batiam, que tinha algo errado com os papéis. Só que ninguém investigou a fundo. Beatriz tinha dinheiro, advogados caros, abafou tudo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando no que Leonor tinha me contado. Marcelo Esteves, Rafael, herança roubada. E aí me veio uma lembrança antiga, que eu havia enterrado há anos. Eu conhecia Marcelo, não pessoalmente, mas eu tinha trabalhado na casa dele. Foi há mais de 15 anos, quando eu fazia faxina para complementar a renda. Eu limpava a casa dele uma vez por semana, sempre às quintas-feiras. Marcelo era um homem quieto, educado, sempre me tratou com respeito. Um dia, poucas semanas antes de ele morrer, eu o encontrei no escritório dele, mexendo em vários papéis. Ele parecia preocupado, tenso. "Está tudo bem, seu Marcelo?" perguntei. Ele olhou para mim, como se estivesse ponderando se devia ou não falar. Depois, suspirou. "Clarice, você tem filhos?" "Tenho um filho, senhor, o Tiago. Então você entende. A gente faz de tudo pelos filhos, né? Mas às vezes, a gente confia nas pessoas erradas." Eu não entendi na época. Mas agora, anos depois, aquelas palavras voltaram com uma força assustadora. Marcelo estava preocupado com alguém. Alguém em quem ele confiava. Alguém que estava próximo dele. Beatriz. Comecei a investigar. Discretamente, sem chamar atenção. Fui ao cartório de registros de imóveis e pedi cópias de documentos públicos relacionados à herança de Marcelo Esteves. Paguei as taxas, esperei os dias necessários. Quando os papéis chegaram, sentei na mesa da minha cozinha e comecei a ler, linha por linha. E foi aí que vi. O testamento de Marcelo dizia que toda a fortuna deveria ser dividida entre o filho, Rafael, e a irmã, Beatriz, 50% para cada. Mas logo abaixo havia um adendo. Uma alteração feita apenas 2 dias antes da morte de Marcelo, mudando tudo. Agora, Beatriz ficava com 80% e Rafael com apenas 20%. E mais embaixo ainda, outra alteração. Dessa vez, feita no dia seguinte à morte de Marcelo. Rafael ficava com 0. Tudo ia para Beatriz. As assinaturas estavam lá. Marcelo Esteves. Testemunhas. Tudo carimbado, autenticado. Mas algo estava errado. Eu peguei uma lupa e olhei mais de perto. A assinatura de Marcelo na última alteração era diferente, mais trêmula, irregular, quase forçada. Tirei fotos de todos os documentos, guardei tudo numa pasta. E foi nesse momento que eu entendi. Beatriz havia forjado a assinatura do próprio irmão para roubar a herança do sobrinho. Nos dias seguintes, continuei investigando. Descobri que Rafael Esteves, o filho de Marcelo, havia movido um processo contra Beatriz logo após a morte do pai. Ele alegava fraude, falsificação de documentos, mas o processo foi arquivado meses depois, sem maiores explicações. Pesquisei mais. Encontrei uma pequena nota de jornal de 15 anos atrás. Jovem empresário desaparece após perder ação judicial. Rafael havia desaparecido, simplesmente sumido. E agora, Beatriz usava o dinheiro que deveria ser dele para financiar a vida de luxo da filha, para bancar festas, viagens, carros importados. E meu filho, sem saber, estava casado com a filha de uma criminosa. A festa de promoção de Tiago foi marcada para o início de junho. Um jantar de gala num dos restaurantes mais caros de Florianópolis, com vista para o mar. 50 convidados, música ao vivo, decoração impecável. Recebi o convite pelo correio, um envelope de papel caro, com letras douradas. Clarice Moreira e acompanhante. Não tinha acompanhante, mas fui mesmo assim. Quando cheguei no salão, no sábado à noite, me senti completamente fora do lugar. Todos estavam vestidos com roupas de grife, joias caras, sorrisos artificiais. Eu estava com um vestido simples, que eu mesma havia costurado. Tiago me cumprimentou rapidamente, distraído. "Oi, mãe, que bom que você veio. Não ia perder por nada, meu filho." Juliana estava ao lado dele, com um vestido longo e brilhante. Ela me olhou de cima a baixo, mas não disse nada, apenas sorriu. Aquele sorriso frio de sempre. E então, Beatriz apareceu.
Ela estava deslumbrante, com um vestido vermelho, cabelos presos num coque impecável, maquiagem perfeita. Mas quando me viu, o sorriso desapareceu por uma fração de segundo. Clarice, ela disse, forçando um tom cordial. Que surpresa vê-la aqui. Surpresa? Sou mãe do Tiago. Ah, claro, claro. Ela olhou ao redor, como se estivesse procurando alguém para salvá-la daquela conversa. Bem, espero que aproveite a noite. E foi embora. A festa começou. Discursos foram feitos. Tiago agradeceu a empresa, agradeceu os colegas, agradeceu Juliana. Ele não me mencionou. Eu estava sentada numa mesa no canto, sozinha. Ninguém veio conversar comigo. Eu era invisível. Mas estava tudo bem, porque eu não estava ali para socializar. Estava ali para prestigiar meu filho. Beatriz estava no centro do salão, rodeada de pessoas, rindo alto, gesticulando com a taça de champanhe na mão. Ela estava falando sobre investimentos, sobre propriedades, sobre construir um legado. Foi quando alguém perguntou: Beatriz, de onde veio seu capital inicial? Ela deu uma risada. Herança de família, querido. Meu irmão me deixou tudo quando partiu. Mentira descarada. Decidi sentar um pouco na mesa deles, pois queria falar com o meu filho. Levantei da mesa e caminhei até o centro do salão. Devagar, passos firmes. Beatriz me viu se aproximando e franziu a testa. Clarice, precisa de algo? Só quero conversar um pouco com meu filho. E então, ela disse, a frase que mudou tudo. Gente pobre não senta na nossa mesa. O salão inteiro ficou em silêncio. E foi nesse momento que eu finalmente falei. Você sempre teve medo de que alguém lembrasse de como tudo começou, Beatriz. Eu sou a única pessoa que sabe exatamente de onde veio cada centavo que pagou por esse jantar. O rosto dela ficou branco como papel. E eu sabia. A partir daqui, não tinha mais volta. O silêncio que caiu sobre o salão era quase físico. Beatriz me encarava, tentando manter a compostura, mas eu via. Via o pânico começando a tomar conta dos olhos dela. Via as mãos trêmulas segurando a taça de champanhe. Via o sorriso forçado começando a rachar. Do que você está falando, Clarice? Ela disse, com uma voz que tentava soar firme, mas saía trêmula. Eu dei um passo à frente, devagar, calculado. Marcelo Esteves, seu irmão, morreu há 15 anos, não foi? Deixou uma fortuna considerável. Propriedades, imóveis, investimentos, tudo deveria ter ido para o filho dele, Rafael. Mas algo aconteceu, não é mesmo? O rosto dela perdeu ainda mais cor. Ao nosso redor, os convidados começaram a sussurrar. Tiago estava parado no fundo do salão, com uma expressão confusa. Juliana segurava o braço dele, igualmente perdida. Beatriz deu uma risada forçada, olhando para os convidados como se eu estivesse louca. Gente, por favor, não deem atenção. A Clarice está confusa. Talvez tenha bebido demais. Mas eu não tinha bebido nada. E todos ali sabiam disso. Confusa? Eu repeti, mantendo a voz calma. Então me explica uma coisa. Por que o testamento do seu irmão foi alterado 3 vezes em menos de uma semana? Por que a assinatura dele na última versão é completamente diferente das anteriores? E por que Rafael, o herdeiro legítimo, desapareceu logo depois de tentar processar você? O silêncio agora era absoluto. Beatriz abriu a boca, mas nenhum som saiu. E então, antes que ela pudesse reagir, eu continuei. Eu trabalhava na casa de Marcelo. Eu o conhecia. E dias antes de ele morrer, ele me disse que estava preocupado, que havia confiado na pessoa errada. Ele estava falando de você, Beatriz. Ele sabia o que você estava planejando. Foi nesse momento que Juliana se adiantou. Você está maluca. Minha mãe nunca faria isso. Você não tem prova nenhuma. Eu virei para ela. E pela primeira vez, senti pena, porque Juliana não sabia. Ela realmente acreditava que a mãe era uma empresária de sucesso, uma mulher que havia construído tudo com as próprias mãos. Juliana, eu disse mais suavemente, eu tenho provas. Tenho cópias do testamento original. Tenho laudos de perícia grafotécnica que comparei por conta própria. E tenho documentos que mostram transferências de propriedades feitas de forma irregular logo após a morte de Marcelo. Tiago finalmente se aproximou. Mãe, o que está acontecendo aqui? Eu olhei para o meu filho, meu menino, o homem que eu havia criado sozinha, que eu havia visto crescer, estudar, se formar. Agora ele estava ali,
no meio daquela situação, sem entender nada. Tiago, eu não queria fazer isso aqui, na sua festa, mas sua sogra me humilhou, e eu não vou mais ficar calada. Beatriz, percebendo que estava perdendo o controle, levantou a voz. Isso é ridículo. Clarice, você está fazendo uma cena patética. Você sempre teve inveja da nossa família. Sempre quis o que não podia ter. Eu sorri. Não um sorriso de alegria. Um sorriso de quem finalmente tinha todas as cartas na mão. Inveja? Beatriz, eu não tenho inveja de nada que foi construído em cima de roubo e falsificação. E se você acha que eu estou blefando, posso te provar agora mesmo. Peguei meu celular, abri a galeria de fotos e comecei a passar as imagens dos documentos que eu havia fotografado. Testamentos, assinaturas, datas, carimbos. Mostrei para Tiago primeiro. Ele pegou o celular, olhou as fotos, franziu a testa. Mãe, o que é isso? É a verdade sobre de onde veio o dinheiro que pagou o casamento do seu filho, o carro da Juliana, essa festa, tudo. Beatriz tentou arrancar o celular da mão de Tiago, mas ele se afastou. Não toque no meu filho, eu disse firme. Ela me encarou com ódio puro, e então, surpreendentemente, a máscara caiu de vez. Você não sabe de nada, Marcelo era um incompetente, ele ia perder tudo, eu salvei o patrimônio da família. Pronto, ela tinha confessado. Na frente de 50 pessoas. O que aconteceu depois foi caótico. Tiago começou a questionar Juliana, que começou a chorar. Alguns convidados começaram a sair, desconfortáveis com a cena. Outros ficaram claramente fascinados pelo drama. Mas Beatriz não estava disposta a desistir tão facilmente. Ela se aproximou de mim, baixou a voz e sussurrou com uma urgência desesperada. Quanto você quer? Diga um número. Eu te dou o que você pedir. Só não faça isso. Não destrua minha filha. Eu olhei nos olhos dela e vi uma mulher acostumada a comprar sua saída de qualquer problema. Uma mulher que achava que tudo tinha um preço. Não é sobre dinheiro, Beatriz. Nunca foi. Então o que você quer? Vingança? Satisfação? Você quer me ver na cadeia? É isso? Eu respirei fundo. Eu quero justiça. Para Rafael, para Marcelo, para todas as pessoas que você pisoteou para chegar onde está. Beatriz deu uma risada amarga. Justiça? Rafael desapareceu há 15 anos. Ele provavelmente está morto. E Marcelo era fraco. Ele não merecia aquela fortuna. Foi a gota d'água. Você sabe onde Rafael está? Perguntei, dando mais um passo em direção a ela. Beatriz ficou em silêncio, mas a expressão no rosto dela dizia tudo. Ela sabia. Tiago, que havia ficado em silêncio até agora, finalmente explodiu. Beatriz, você sabe onde esse homem está? Você sabe o que aconteceu com ele? Beatriz se virou para o meu filho, tentando recuperar a compostura. Tiago, querido, isso não tem nada a ver com você, com Juliana. Por favor, não deixe sua mãe destruir nossa família. Nossa família? Tiago repetiu, incrédulo. Você acabou de admitir que roubou a herança de alguém. Como você espera que eu ignore isso? Juliana estava chorando agora, abraçada à mãe. Mãe, diz que não é verdade. Por favor, diz que a Clarice está mentindo. Mas Beatriz não conseguia mais mentir. Ela olhou para a filha, com os olhos marejados, e apenas balançou a cabeça. E foi nesse momento que eu entendi. Juliana realmente não sabia de nada. Ela era apenas uma vítima, assim como Rafael havia sido, assim como Marcelo. Deixa eu te contar como eu descobri tudo isso. Depois daquela conversa com Leonor, eu não consegui parar de pensar em Marcelo. Nas últimas conversas que tivemos. No jeito como ele parecia preocupado, distante. Voltei ao cartório. Pedi mais documentos, transferências bancárias, registros de propriedades, tudo que fosse público e acessível. Levou semanas. Eu gastei quase toda a minha poupança pagando taxas e cópias autenticadas. Mas valeu a pena. Descobri que, logo após a morte de Marcelo, Beatriz transferiu 5 propriedades comerciais para o próprio nome. Propriedades que valiam milhões. A justificativa era o testamento. Mas quando eu comparei as datas, algo não batia. As transferências foram feitas 2 dias antes da morte de Marcelo. Como alguém pode transferir propriedades baseado em um testamento se a pessoa ainda estava viva? A menos que ela soubesse que Marcelo ia morrer. A menos que ela tivesse planejado isso, fui mais fundo. Peguei o atestado de óbito de Marcelo. Causa da morte. Parada cardíaca. Natural. Sem autópsia.
Mas Marcelo tinha 53 anos, era saudável, fazia exercícios. Não tinha histórico de problemas cardíacos. Procurei o médico que assinou o atestado. Ele havia morrido anos atrás. Coincidência? Talvez. Mas as coincidências estavam começando a se acumular. E então eu encontrei Rafael. Foi acidental. Eu estava pesquisando em um fórum online sobre heranças contestadas quando encontrei um post de alguém com o pseudônimo RE 1971. O post dizia: meu pai morreu e minha tia roubou tudo. Tentei processar, mas ela tinha dinheiro e advogados. Fui ameaçado. Tive que desaparecer. Se alguém souber de casos parecidos, por favor me ajude. O ano de nascimento de Rafael. Respondi ao post. Esperei. E 3 dias depois, recebi uma mensagem privada. Quem é você? Expliquei tudo. Minha conexão com Marcelo. O que eu havia descoberto, que eu estava tentando juntar provas. A resposta demorou 1 semana. Mas quando chegou, mudou tudo. Eu sou Rafael Esteves, e se você realmente quer me ajudar, eu tenho muito o que te contar. Rafael estava morando no interior do Paraná. Ele havia mudado de nome, cortado contato com todos. Vivia uma vida simples, trabalhando como mecânico. Conversamos por videochamada. Ele tinha agora 42 anos. Parecia mais velho, cansado. Mas quando começou a falar sobre o pai, sobre Beatriz, sobre tudo o que havia perdido, a dor nos olhos dele era inconfundível. Ela matou meu pai, ele disse sem rodeios. Eu sei que matou. Ele estava saudável. De repente começou a passar mal. Beatriz insistia para ele tomar os remédios que ela comprava. Dizia que era para a pressão, para o coração. Meu pai confiava nela. E então ele morreu. 3 dias depois que ela o convenceu a assinar uns papéis. Papéis que ele nem leu direito porque estava se sentindo mal. Senti um arrepio. Você tem provas disso? Rafael balançou a cabeça. Nada concreto. Por isso o processo não foi adiante. Era minha palavra contra a dela. E ela tinha dinheiro para subornar quem fosse necessário. E as ameaças? O que aconteceu? Ele respirou fundo. Apareceu um cara na minha casa. Disse que se eu não desistisse do processo, coisas ruins iam acontecer. Não só comigo, mas com a minha namorada na época. Eu tentei ir à polícia, mas não deu em nada. Foi aí que eu entendi. Ou eu sumia, ou eu ia acabar como meu pai. Então você fugiu. Sim, e nunca mais voltei. Quando voltei para o salão da festa, depois desse pequeno flashback mental, Beatriz estava pálida, encurralada. Tiago olhava para mim, esperando que eu dissesse o que fazer a seguir. Mãe, você tem essas provas de verdade? Tenho. E tenho mais. Tenho contato com Rafael. Ele está vivo e está pronto para testemunhar. Beatriz cambaleou. Literalmente. Juliana a segurou antes que ela caísse. Não, isso não pode estar acontecendo. Mas estava. E agora não tinha mais volta. Beatriz, eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Você tem 2 opções. Ou você confessa tudo, devolve o que é de Rafael e tenta negociar uma pena menor. Ou eu vou à polícia amanhã de manhã e entrego tudo o que eu tenho. A escolha é sua. Ela me encarou, com ódio, com desespero, com medo. E então, finalmente, ela desmoronou. Caiu de joelhos no meio do salão. Começou a chorar. Não era choro de arrependimento. Era choro de derrota. Eu só queria proteger minha filha. Eu só queria dar a ela o que eu nunca tive. Mas as desculpas não significavam nada agora, porque a verdade estava exposta. E não havia mais como escondê-la. A festa acabou ali. Não houve mais brindes, mais discursos, mais sorrisos falsos. Os convidados começaram a sair em silêncio, alguns olhando para trás como se estivessem testemunhando um acidente de carro. Outros simplesmente desapareceram, desconfortáveis com o que haviam presenciado. Beatriz continuava de joelhos no chão do salão, sendo amparada por Juliana, que chorava compulsivamente. Tiago estava parado ao meu lado, em choque, segurando meu celular com as fotos dos documentos. Eu podia ver o conflito no rosto do meu filho, a lealdade à esposa batendo de frente com a verdade que acabara de descobrir. Mãe, ele disse com a voz rouca. Isso é sério? Muito sério, Tiago. Ele olhou para Juliana, para Beatriz, e então de volta para mim. O que eu faço agora? Segurei a mão dele. Você faz o que é certo, mesmo que seja difícil. Naquela noite, depois que saí da festa, fui direto para casa. Mal consegui dormir.
Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, revivendo cada segundo daquele confronto. A expressão de ódio de Beatriz, o desespero de Juliana, a confusão de Tiago. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que deveria ter esperado um momento mais privado? Mas então me lembrei da frase dela: gente pobre não senta na nossa mesa. E todas as dúvidas desapareceram. Ela me humilhou publicamente. Então foi publicamente que a verdade veio à tona. Às 7 da manhã, meu celular tocou. Era Tiago. Mãe, a gente precisa conversar. Posso ir aí? Claro, meu filho. A porta está sempre aberta. Ele chegou 1 hora depois, sozinho. Parecia não ter dormido. Os olhos estavam vermelhos, a barba por fazer, a roupa amarrotada. Preparei café. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu o ajudava com a lição de casa quando ele era criança. Eu conversei com a Juliana a noite toda, ele começou. Ela não sabia de nada. Jura que não sabia. Eu acredito. Juliana é uma vítima nisso tudo também. Ele respirou fundo. A Beatriz, ela tentou se explicar. Disse que fez tudo pela família, que Marcelo estava doente, que ia perder tudo, que ela apenas protegeu o patrimônio. E você acreditou? Tiago balançou a cabeça. Não. Porque se fosse verdade, por que ela escondeu isso por 15 anos? Por que Rafael teve que desaparecer? Por que forjar assinaturas? Meu filho estava finalmente enxergando. Mãe, eu preciso da sua ajuda. Preciso entender tudo, do começo. E então, eu contei. Desde o dia que conheci Marcelo, até a conversa com Leonor, a investigação no cartório, o contato com Rafael, tudo. Tiago ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando terminei, ele ficou alguns minutos em silêncio. Depois disse: eu quero fazer o certo, mas a Juliana é minha esposa. Eu amo ela, e ela está destruída. Eu sei, meu filho, mas fazer o certo não significa abandonar Juliana. Significa ajudá-la a se libertar dessa mentira. Nas 48 horas seguintes, tudo se acelerou. Tiago conversou com Juliana. Explicou tudo o que eu havia descoberto. Mostrou os documentos, as inconsistências, as datas que não batiam. Juliana, inicialmente em negação, finalmente aceitou a verdade. E tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ela mesma confrontou a mãe. Eu não estava presente naquela conversa, mas Tiago me contou depois. Disse que Juliana entrou no escritório de Beatriz, jogou os documentos na mesa dela e exigiu a verdade, toda a verdade. E Beatriz, talvez por exaustão, talvez por culpa, finalmente confessou tudo. Marcelo realmente estava saudável. Ela inventou a história da doença. Manipulou o irmão para assinar papéis que ele não leu direito, aproveitando um momento em que ele estava sob medicação forte para uma cirurgia menor no joelho. Ela forjou a última alteração do testamento depois que Marcelo morreu. Pagou o médico para não fazer autópsia. Usou os contatos dela na justiça para arquivar o processo de Rafael. E quando Rafael insistiu, ela contratou alguém para ameaçá-lo, para fazer ele desaparecer. Ela não mandou matar? Perguntei quando Tiago me contou. Ela diz que não. Diz que só queria assustar ele. Mas, mãe, eu não sei se acredito. Nem eu sabia. Foi então que eu decidi dar o próximo passo. Liguei para Rafael. Rafael, é a Clarice. Preciso que você volte. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Voltar? Clarice, eu não posso. Você não entende. Essas pessoas são perigosas. Eu sei. Mas agora você não está sozinho. Tem gente disposta a te ajudar. Meu filho, o marido da filha de Beatriz, quer fazer a coisa certa. A própria Juliana está do nosso lado agora. E Beatriz? Beatriz está encurralada. Se você voltar, se você testemunhar, ela não vai ter saída. Rafael respirou fundo. Eu podia sentir o medo dele, mesmo através do telefone. Você tem certeza? Eu tenho. E mais, você merece justiça. Seu pai merece justiça. Mais alguns segundos de silêncio. Está bem, eu volto, mas preciso de garantias. Preciso saber que vou estar protegido. Vai estar, eu prometo. Organizamos tudo com cuidado. Tiago, que trabalhava numa multinacional, tinha contatos. Ele conseguiu um advogado de primeira linha, especializado em fraudes e crimes contra o patrimônio. O advogado analisou todos os documentos que eu havia reunido e confirmou. Tínhamos um caso sólido. Isso aqui é falsificação ideológica, estelionato qualificado e possível homicídio.
Se conseguirmos provar que ela induziu a morte do irmão, ela pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Mas havia um problema. Precisamos de Rafael. Sem o testemunho dele, fica difícil comprovar a coação e as ameaças, e isso enfraquece o caso. Ele está vindo, eu disse. Quando? Semana que vem. O advogado assentiu. Então vamos protocolar a denúncia na semana que vem também. Vamos pegar Beatriz de surpresa, sem dar tempo dela preparar uma defesa ou tentar sumir com mais provas. Tiago concordou. Mas e a Juliana? Ela pode ser implicada? Se ela realmente não sabia de nada, não. Mas ela vai ter que testemunhar. E vai ser doloroso. Enquanto isso, Beatriz tentava contra-atacar. Ela me ligou 3 vezes naquela semana. Eu não atendi. Ela mandou mensagens, dezenas delas, oferecendo dinheiro, fazendo ameaças, implorando. Clarice, por favor, pense na Juliana. Você vai destruir a vida da sua nora. Clarice, eu te dou 2 milhões. 3. O quanto você quiser. Só pare com isso. Clarice, você vai se arrepender. Você não sabe com quem está mexendo. Eu mostrei as mensagens para o advogado. Ele sorriu. Isso é intimidação de testemunha. Guarda tudo. Vai ser útil. Mas uma mensagem me fez parar. Era diferente das outras. Você acha que é a heroína dessa história? Mas você não conhece tudo. Não sabe o que Marcelo era de verdade. Não sabe o que ele fez. Fiquei olhando para aquela mensagem por alguns minutos. O que Marcelo tinha feito? Liguei para Rafael. Rafael, sua tia está insinuando que seu pai não era quem eu pensava, que ele tinha segredos. Você sabe de algo? Rafael suspirou. Meu pai não era perfeito, Clarice. Ele tinha seus defeitos, mas ele nunca faria nada que justificasse o que Beatriz fez. Que defeitos? Ele bebia, às vezes mais do que devia. E quando bebia, ficava difícil. Minha mãe sofreu muito com isso antes de morrer. Mas depois que ela se foi, ele melhorou. Parou de beber. Ficou mais presente. Beatriz está tentando usar isso contra ele? Provavelmente. Ela sempre disse que meu pai era fraco, que não sabia cuidar do dinheiro, que ia acabar perdendo tudo. Mas não era verdade. Meu pai era um bom administrador. As empresas dele iam bem. Então era isso. Beatriz estava tentando criar uma narrativa em que ela era a salvadora e Marcelo era o problema. Mas não ia funcionar, porque nós tínhamos provas, e provas não mentem. Na quinta-feira daquela semana, Rafael chegou. Eu o encontrei na rodoviária. Ele estava mais magro do que nas fotos, mais grisalho. Mas quando nossos olhos se encontraram, eu vi determinação. Clarice, ele disse, me abraçando. Obrigado, por tudo. Você não precisa agradecer. Isso é o mínimo que seu pai merecia. Levei Rafael para minha casa. Tiago e Juliana estavam lá, esperando. Quando Juliana viu Rafael, ela começou a chorar. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Rafael olhou para ela com uma expressão que eu não consegui decifrar. Havia mágoa ali, mas também havia compaixão. Eu sei que você não sabia. E eu não te culpo. Eles conversaram por horas. Rafael contou tudo. Desde o dia que o pai morreu até o dia que ele teve que fugir. As ameaças, o medo, a solidão. Juliana ouvia, chorando, pedindo desculpas repetidamente. E quando Rafael terminou, ela disse algo que me surpreendeu. Eu vou testemunhar contra minha mãe. Vou dizer tudo o que ela me confessou. Ela não pode sair impune. Na sexta-feira, protocolamos a denúncia. O advogado entrou com uma ação penal privada subsidiária da pública, anexando todos os documentos, todos os laudos, todas as provas. A polícia foi até a casa de Beatriz naquela mesma tarde. Tiago me ligou nervoso. Mãe, eles a levaram. A Beatriz foi presa. Senti um misto de alívio e ansiedade. Como está a Juliana? Destruída, mas firme. Ela sabe que é o certo. Naquela noite eu finalmente dormi. Dormi sabendo que, depois de 15 anos, a verdade estava finalmente vindo à tona. Mas o que eu não sabia era que a história ainda tinha mais uma reviravolta, porque 2 dias depois eu recebi uma ligação. Era de Beatriz, da cadeia. Clarice, ela disse com a voz quebrada, eu preciso falar com você, pessoalmente. Por favor, tem uma coisa que você precisa saber. Sobre Marcelo, sobre seu filho. Meu coração disparou. Sobre Tiago? O que você quer dizer? Vem aqui, eu te explico, mas vem sozinha. E antes que eu pudesse responder, ela desligou. Fiquei olhando para o telefone, com 1000 pensamentos correndo pela minha cabeça. O que Beatriz tinha a dizer sobre Tiago?
E porque eu sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo de novo, passei a noite inteira sem dormir. As palavras de Beatriz ecoavam na minha cabeça. Tem uma coisa que você precisa saber. Sobre Marcelo. Sobre seu filho. O que ela queria dizer? Que ligação poderia existir entre Marcelo e Tiago? Na manhã seguinte, fui até a delegacia onde Beatriz estava detida. Não contei para ninguém. Nem para Tiago, nem para Rafael. Algo me dizia que precisava ouvir aquilo sozinha primeiro. A sala de visitas era fria, com paredes cinzas e uma mesa de metal no centro. Beatriz entrou escoltada por uma policial. Ela estava completamente diferente. Sem maquiagem, cabelo desarrumado, usando o uniforme da prisão. Mas os olhos ainda tinham aquele brilho calculista. Sentei do outro lado da mesa. Não disse nada. Apenas esperei. Beatriz me encarou por alguns segundos. Depois, falou. Obrigada por vir. Eu não vim aqui para conversar. Vim porque você mencionou meu filho. Então fala logo o que você tem a dizer. Ela respirou fundo. Marcelo e vocês tiveram algo, não tiveram? Senti meu estômago revirar. Do que você está falando? Não finge, Clarice. Eu sei. Marcelo me contou, anos atrás. Ele tinha uma relação com você, quando você trabalhava na casa dele. Fechei os olhos. Memórias que eu havia enterrado há décadas começaram a voltar. Sim, eu e Marcelo tivemos algo. Foi breve. Foi errado. Mas aconteceu. Eu tinha 26 anos. Ele tinha 38. Eu limpava a casa dele uma vez por semana. Ele era gentil, atencioso, e eu estava vulnerável, recém-separada do pai do Tiago. Foram apenas 3 meses. Depois, eu engravidei. Cortei contato. Nunca contei para Marcelo. Criei Tiago sozinha, dizendo para todos que o pai era meu ex-marido. Mas Tiago não era filho do meu ex, era filho de Marcelo. Como você descobriu? Perguntei com a voz trêmula. Beatriz deu um sorriso amargo. Marcelo me contou pouco antes de morrer. Ele estava delirando por causa dos remédios que eu dava para ele. Começou a falar sobre você, sobre um filho, sobre arrependimentos. Senti as lágrimas queimarem nos meus olhos. Ele sabia? Sabia. Não tenho certeza de como ele descobriu. Mas sabia. E sabe o que mais? Ele tinha deixado uma parte da herança para Tiago. Uma conta bancária que eu não consegui rastrear. Algo que ele escondeu de mim. Meu mundo desabou naquele momento. Tiago era herdeiro legítimo de Marcelo. E nem ele nem eu sabíamos disso. Onde está essa conta? Beatriz se inclinou para a frente. Eu te conto, mas em troca, você retira a denúncia. Você faz um acordo comigo. Eu devolvo tudo para Rafael, saio daqui e a gente esquece que isso aconteceu. Olhei para aquela mulher. Para a descaramento, a manipulação até o último segundo. Você realmente acha que eu vou fazer acordo com você? Depois de tudo que você fez? Pensa bem, Clarice. Se Tiago descobrir que Marcelo era o pai dele, como ele vai reagir? Você mentiu para ele a vida inteira. Ele vai te odiar. Sua relação com seu filho vai acabar. A dor no meu peito era física, porque ela estava certa. Tiago ia se sentir traído. Ia questionar tudo. Mas eu não ia fazer acordo com uma criminosa para proteger meus segredos. Não, eu disse firme. Eu vou contar para ele. Vou contar a verdade, toda ela. E se ele me odiar, eu vou ter que lidar com isso. Mas eu não vou te dar uma saída fácil. Beatriz perdeu a compostura. Você é uma idiota. Eu estou te oferecendo uma solução. A única solução aqui é você pagar pelo que fez. E eu vou descobrir essa conta bancária com ou sem a sua ajuda. Levantei e saí. Voltei para casa tremendo. Como eu ia contar isso para Tiago? Como eu ia explicar que escondi dele a verdade sobre o pai dele por 35 anos? Liguei para Rafael. Rafael, eu preciso te perguntar uma coisa. Seu pai tinha alguma conta bancária que a Beatriz não conhecia? Houve uma pausa. Tinha. Ele me contou uma vez, anos atrás. Disse que tinha uma poupança em nome de uma outra pessoa. Alguém que ele queria proteger. Mas nunca me disse quem. Você sabe em qual banco? Não. Mas ele guardava tudo no escritório dele. Se a Beatriz não mexeu nas coisas, talvez ainda tenha documentos lá. Pensei rápido. A casa de Marcelo ainda existe? Existe. Beatriz alugou por anos, mas agora está vazia. Com o processo, tudo foi bloqueado. Você consegue me levar lá? Consigo. Quando? Agora. Chegamos na casa de Marcelo no final da tarde. Era uma casa grande, num bairro nobre de Florianópolis. Eu não voltava ali há 35 anos. O portão estava trancado,
mas Rafael tinha uma chave velha que ainda funcionava. Entramos. A casa estava empoeirada, móveis cobertos com lençóis brancos. Parecia um fantasma do passado. Fomos direto para o escritório. Rafael abriu as gavetas procurando. Eu olhava as prateleiras, os armários, e então encontrei. Num porta-retratos escondido atrás de vários livros, havia uma foto. Era de Marcelo. E ao lado dele, uma mulher jovem segurando um bebê. Eu reconheci a mulher imediatamente. Era eu. E o bebê era Tiago. Virei a foto. Atrás, escrito à mão: meu filho, minha segunda chance. Comecei a chorar. Clarice? Rafael se aproximou. O que foi? Mostrei a foto para ele. Rafael olhou, confuso no começo. Depois entendeu. Esse bebê é Tiago? Assenti, ainda chorando. Marcelo era o pai do meu filho. E eu nunca contei para ninguém. Rafael ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, colocou a mão no meu ombro. Então Tiago é meu irmão. Olhei para ele. E vi nos olhos de Rafael, não raiva, não julgamento, apenas compreensão. Meio irmão, eu disse. Mas sim. Meu pai sabia? Segundo Beatriz, sabia. Ele descobriu de alguma forma. Rafael voltou a procurar nas gavetas. E então encontrou um envelope lacrado. Na frente estava escrito: para Tiago Moreira. Abrir em caso da minha morte. Meu coração disparou. Ele deixou uma carta. Saímos da casa com a carta e fomos direto para a minha casa. Tiago estava lá, esperando ansioso. Mãe, onde você estava? Eu liguei várias vezes. Sentei com ele na sala. Rafael ficou ao meu lado. Tiago, eu preciso te contar uma coisa. Algo que eu deveria ter contado há muito tempo. Ele franziu a testa. Mãe, você está me assustando. Respirei fundo. O homem que você sempre achou que era seu pai, não é. Ele foi meu marido, sim. Mas você não é filho dele biologicamente. Tiago ficou pálido. O quê? Seu pai verdadeiro é Marcelo Esteves. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago olhou para mim, depois para Rafael, depois de volta para mim. Você está dizendo que eu sou filho do tio de Marcelo? Sim, e irmão de Rafael. Tiago levantou, começou a andar de um lado para o outro. Por que você nunca me contou? Por que escondeu isso de mim? Porque eu tinha medo. Medo do que você ia pensar de mim. Eu era nova, vulnerável, cometi um erro e depois, quando engravidei, achei que era melhor manter segredo. Melhor para quem? Para você? Para nós dois. Eu não queria que você crescesse com o peso daquela verdade. Tiago estava furioso agora. Mas esse não era seu direito de decidir. Eu tinha o direito de saber quem era meu pai. Ele estava certo. E eu sabia disso. Você tem razão. Eu errei. E eu peço desculpas. Tiago respirou fundo, tentando se acalmar. Então, Rafael se levantou. Tiago, eu entendo sua raiva. Mas olha isso. Ele entregou o envelope para Tiago. Seu pai, nosso pai, deixou isso para você. Tiago pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu. Dentro havia uma carta escrita à mão. Ele começou a ler em voz alta. Tiago, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Descobri quem você era há alguns anos por acaso. Vi uma foto sua no perfil de sua mãe nas redes sociais. Você tem meus olhos, meu sorriso. Não havia dúvida. Tentei me aproximar de Clarice, mas ela me evitou. Respeitei a decisão dela, mas não consegui ficar de braços cruzados. Criei uma conta bancária em seu nome. É uma quantia modesta, mas espero que te ajude. Não para comprar seu perdão, mas para mostrar que, mesmo de longe, eu sempre quis o melhor para você. Sinto muito por não ter sido o pai que você merecia. Marcelo. Quando terminou de ler, Tiago estava chorando. Ele olhou para mim, depois para Rafael. Eu tenho um irmão. Rafael sorriu com os olhos também marejados. Tem sim. E os dois se abraçaram. Nos dias que se seguiram, muita coisa aconteceu. Rafael conseguiu desbloquear a conta bancária que Marcelo havia deixado para Tiago. Eram R$400 mil, uma quantia que Marcelo havia acumulado ao longo dos anos, guardando um pouco todo mês. O processo contra Beatriz avançou rapidamente. Com todas as provas, com o testemunho de Rafael, de Juliana e até de Tiago, ela foi condenada a 12 anos de prisão por falsificação de documentos, estelionato e coação. Todas as propriedades que ela havia roubado foram devolvidas para Rafael. Ele decidiu vender metade e dividir o dinheiro com Tiago. Você é meu irmão, e nosso pai teria querido assim.
Tiago, ainda processando tudo, aceitou. Juliana e Tiago continuaram juntos. Foi difícil. Houve muitas conversas, muitas lágrimas, mas eles decidiram que não iam deixar os erros de Beatriz destruírem o amor deles. E quanto a mim, Tiago levou algumas semanas para me perdoar completamente, mas aos poucos ele entendeu. Entendeu que eu tinha feito o que achava melhor na época, que eu o amava acima de tudo. Mãe, ele me disse uma tarde, enquanto tomávamos café juntos, eu não concordo com o que você fez, mas eu entendo por que você fez, e eu te amo. Foi a frase mais bonita que já ouvi na vida. Hoje, 1 ano depois daquela festa, as coisas estão diferentes. Beatriz cumpre sua pena. Juliana cortou contato com ela completamente. Rafael voltou para Florianópolis, abriu uma oficina mecânica e está reconstruindo a vida dele. E ele e Tiago se falam quase todos os dias. Estão construindo a relação de irmãos que nunca tiveram. Quanto a mim, aprendi uma lição que vou carregar para sempre. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale mais do que a mentira. Segredos não protegem ninguém. Eles apenas adiam o inevitável. E quando a verdade finalmente vem à tona, quanto mais tempo ela ficou escondida, mais dói. Eu poderia ter contado para Tiago quando ele era criança, quando era adolescente, quando se tornou adulto. Mas eu escolhi o silêncio. E quase perdi meu filho por causa disso. Mas sabe o que eu também aprendi? Que às vezes fazer a coisa certa significa enfrentar o desconfortável. Significa se levantar quando todo mundo espera que você fique calada. Significa expor a verdade, mesmo que isso te exponha também. Naquela festa, quando Beatriz gritou, "Gente pobre não senta na nossa mesa", ela achou que estava me colocando no meu lugar. Mas o que ela não entendeu é que lugar nenhum é definido por dinheiro. É definido por caráter, por verdade, por justiça. E no final, eu me sentei naquela mesa, não como convidada, mas como a pessoa que trouxe a verdade à luz. Se você está passando por algo parecido, se alguém te humilhou, te subestimou, te fez sentir pequeno, lembre-se, a verdade é a arma mais poderosa que existe e ninguém pode tirar isso de você. Levanta a cabeça, junta as provas e faz o que precisa ser feito, porque no final, justiça não é sobre vingança, é sobre dignidade. E se você se identificou com essa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta pra mim, você já precisou fazer uma escolha difícil entre o certo e o confortável? Como foi? Estou aqui para ouvir. E lembra, você não está sozinho.